Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a organização do Seminário Internacional de Educação, Tecnologia e Sociedade e Ensino Híbrido pelo convite para que eu pudesse falar sobre um tema que eu tenho estudado e também colocado em prática, que é a sala de aula invertida. O meu nome é Sidney Renato Silveira e eu sou professor adjunto da Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Frederico Westphalen. Falar um pouco, então, para nós começarmos sobre o conceito de sala de aula invertida, lembrando que o tempo dessa palestra é um pouco curto, mas eu tenho ali o meu e-mail e nós podemos interagir também durante o evento para discutirmos e caso alguém tenha alguma dúvida, eu estou à disposição. A sala de aula invertida também é conhecida como Flipped Classroom. Algumas pessoas às vezes brincam comigo quando vão fazer alguma formação docente ou vão assistir alguma palestra sobre esse tema e perguntam se a gente vai colocar as classes e as cadeiras no teto. É uma brincadeira da inversão, mas depois eu vou mostrar que a inversão tem a ver com a pirâmide da taxonomia de Bloom. A ideia principal é fugir um pouco do método tradicional, onde o professor usa o chamado educação bancária do Paulo Freire, né? Eu deposito conhecimento nos alunos e a ideia é usar menos aulas expositivas. Não que as aulas expositivas não sejam importantes e muitas vezes até interessantes, e como diz o Pedro Demo, uma aula expositiva também bem elaborada também é um ótimo recurso. Só que ela não precisa ser sempre a única forma. E qual é a ideia nesse sentido? Da inversão. Os alunos vão estudar em casa os conteúdos mais, não digo fáceis, mais básicos, ao invés de serem mostrados em sala de aula, no aula expositiva. E no ambiente acadêmico, eles vão interagir. Essa metodologia também fala muito da interação, não só da interação para construir a aprendizagem, para construir o conhecimento, mas para fortalecer os laços de afetividade entre os estudantes, entre a turma e entre o professor e essa turma. E o James Bergman, que é um dos principais autores do tema da sala de aula invertida, ele coloca muito essa questão que a chave é a afetividade. Quando eu faço formações docentes ou faço palestras, eu sempre deixo claro para os colegas, professores, que ninguém é obrigado a fazer o que eu faço. Porque cada um tem o seu estilo de trabalho, tem a sua experiência, tem a sua vivência, o seu olhar de mundo. Mas eu deixo claro que a afetividade faz muita diferença no processo, ou nos processos, tanto de ensino quanto de aprendizagem. Claro que ela não resolve todos os problemas. Porque eu sou afetivo, porque eu crio um bom relacionamento com os alunos, eu respeito os alunos e eles me respeitam, tudo está resolvido. Não. Mesmo assim, algumas pessoas não vão conseguir aprender aquilo que nós estamos tentando ensinar por vários motivos. Falta de interesse, falta de tempo, trabalham, estudam, dificuldade de aprendizagem, mas a gente vai ter certeza que a grande maioria dos alunos vão aprender significativamente, de forma prazerosa, e mesmo esses que aprendem às vezes num ritmo mais lento também vão aprender mais do que aprenderiam se não houvesse essa afetividade. Ainda falando dos conceitos, essa metodologia ela tem sido empregada em várias universidades, algumas muito destacadas no mundo, como Harvard, Yale e Stanford. Nem todas as aulas têm que ser nesta metodologia. Eu posso variar metodologias, uma aula expositiva, uma aula que vai haver um seminário, uma aula que nós vamos trabalhar com um projeto, algumas aulas invertidas. Isso é liberdade, eu chamo isso de gestão do espaço de sala de aula. O professor que vai gerir o seu espaço, que atividade vai viver, que atividade vai desenvolver. Nessa metodologia, o aluno é o protagonista. Como já dizia a teoria construtivista do Jean Piaget, né? O aluno é um sujeito na construção do seu conhecimento. Para que isso funcione, o aluno tem que participar ativamente, e muitos alunos não querem, e aí existe um problema de resistência dos dois lados, que a gente vai ver um pouquinho adiante. Mas ele precisa ter acesso prévio a esse conteúdo que eu quero que o aluno estude antes da aula. E a gente já faz isso, né? O professor vai pensar assim, mas eu já digo quais são os livros, eu já digo que é para ler um artigo. Eu tenho que, na verdade, tentar deixar as coisas um pouco mais claras. Então,
para a próxima aula vocês têm que ler este artigo. E muitas vezes a gente sabe que o aluno não vai ler. O James Bergman, ele fala muito sobre a utilização de videoaulas. Ele não coloca exemplos de... Tudo bem que eu posso usar textos, artigos, outras atividades. Ele fala muito em vídeos, que eu também poderia fazer só como áudio. O meu aluno, por exemplo, pode estar vindo para a escola ou para a universidade no ônibus e ele pode colocar um fonezinho de ouvido e escutar no seu smartphone um pequeno áudio sobre algum conteúdo que eu quero que ele memorize. Eu não digo memorizar, que ele se prepare para a aula. Memorizar seria uma coisa muito simples nesse caso. E eu poderia, então, fazer uma videoaula simples, como essa palestra em que eu estou usando o PowerPoint falando, não preciso de muito recurso. Poderia ser algum vídeo gravado no meu próprio celular, poderia ser apenas um áudio, e disponibilizar para o meu aluno antes. Se for um vídeo, eu posso colocar no YouTube, eu posso gravar e colocar no ambiente virtual de aprendizagem como o Moodle, como nós temos esse ambiente na UFSM, várias instituições têm esse ambiente, eu tenho outros, várias formas. E o Bergman também fala que os vídeos não podem ser muito longos. Qual é o papel do aluno nessa nova metodologia? Eu não diria nova, nessa metodologia diferenciada. Ele vai ter uma participação mais ativa. E muitos alunos ainda preferem o método tradicional, e professores também. O aluno vai chegar na sala de aula, vai se sentar, não vai fazer nenhum esforço. Nós temos aqui o curso onde eu trabalho aqui, Federico Westphalen, é um curso noturno, que é o curso de Sistemas de Informação. Nossos alunos, quase todos eles, trabalham durante o dia. Então eles chegam para a aula à noite, já um pouco cansados, e muitos prefeririam que as aulas fossem apenas expositivas. E muitos prefeririam também que as aulas acabassem o mais rápido possível. É engraçado, mas é assim. Porque para eles também é cômodo sentar, ouvir e ir embora para casa. E, infelizmente, muitas vezes não aprender nada. Para o professor também, às vezes, é muito cômodo chegar com seus slides prontos, que ele já conhece, que ele sabe o que vai falar de cor e salteado, e se ele quiser ele pode ficar 15 minutos só discorrendo sobre um slide, porque ele domina bastante aquele conteúdo. Se ele quiser ele pode passar o slide rapidamente, e ele já sabe que perguntas vão ser feitas, que geralmente é nenhuma pergunta. E aí, às vezes, eu digo que isso, para mim, se chama o pacto da mediocridade. Um professor meu da graduação, muito tempo, uma vez me falou sobre esse pacto, que o professor muitas vezes finge que ensina, os alunos fingem que aprendem. E eu tenho visto uma inquietação, assim como eu tenho essa inquietação de vários colegas em vários lugares onde eu vou fazer as atividades, não são todos, né? Muitos colegas inquietos. Eles não querem, os professores não querem mais chegar na sala de aula e passarem 3, 4 períodos falando, como se estivesse falando para as paredes. E muitos alunos também não querem mais isso. Então, nós temos que trabalhar com essas pessoas que querem mudar, com os professores e alunos que querem mudar. O aluno, então, é um sujeito, como o próprio Piaget fala, na construção do seu próprio conhecimento. Cada um vai construir o seu conhecimento. Nós não temos conhecimentos iguais sobre nenhum assunto. E uma coisa muito importante na sociedade do conhecimento, aprender a aprender. Eu tenho que aprender para aprender. O papel do professor, ele vai produzir materiais. Eu posso usar materiais prontos, eu posso usar uma apostila, um e-book, um objeto de aprendizagem que já existe na internet, um jogo de tabuleiro, um jogo online, tem várias coisas que nós podemos usar. Um artigo de uma revista, vários materiais. Mas o próprio Pedro Demo, que é um autor muito conhecido no Brasil, fala muito sobre a construção do conhecimento do professor. Se eu não construo o conhecimento e eu não construo, reconstruo e também preparo meus próprios materiais, ele diz que eu não tenho aula para dar, tá? Porque na verdade eu só estaria repetindo o que os outros fizeram. Eu, por exemplo, mesmo que eu use algum texto, uma apostila ou faça referência de algum livro, eu sempre preparo meu próprio material. Eu não consigo usar um material pronto, só usar um material pronto, tá? Eu até uso, mas eu preciso inserir aquele material pronto dentro do meu planejamento, e nesse meu planejamento eu vou também escrever alguma coisa
da minha propriedade, do que eu entendi sobre aquele material que nós estamos usando. Sempre que a gente for usar algum material pronto, eu tenho que lembrar de ter lido ele. É um vídeo, eu tenho que ter assistido, um artigo, eu tenho que ter lido e feito a minha reflexão sobre ele. É um software, eu tenho que ter testado esse software para ver até onde ele consegue chegar dentro do conteúdo que eu estou abordando. Porque às vezes eu estou abordando o conteúdo e eu olho, software matemático, e eu pego e mando usar. E ele não tem a ver com aquilo que eu estou vendo, ele não chega. Aí tem um exercício que eu quero que os alunos façam e esse software não está preparado para fazer esse exercício, porque eu não testei ele antes. Então a preparação para a aula também é muito importante. E o professor não expõe mais, ele não é só um expositor de conteúdo, tá? Não é só aula expositiva, ele vai mediar as interações que vão acontecer para que o aluno construa o conhecimento, a gente espera que isso aconteça. Nem sempre. A sala de aula invertida, no meu entendimento, não é uma metodologia nova. Toda essa questão de participação ativa e construção do conhecimento, sujeito ativo, é baseada na teoria de Jean Piaget do construtivismo, ou teoria construtivista. Toda a questão da interação social, da importância da vida em sociedade, que favorece a aprendizagem, é a teoria do Vygotsky. Então, para mim, é só uma nova roupagem. E eu não acho ruim, porque às vezes a gente precisa dar uma sacudida, a educação às vezes está muito parada em relação à revolução tecnológica, e a gente tem que ter uma sacudida mesmo, mas eu não estou vendo nada de novo nesse sentido. É uma forma ou uma técnica de aplicar coisas que nós já conhecemos. O James Bergman, a referência está no final da apresentação, e é um livro bem fácil de ler, um livro não muito longo e uma linguagem bem simples. Ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos e exatamente o mesmo percentual de alunos, 80% de alunos preferem essa nova metodologia, não sei se eu posso chamar de nova, a metodologia da sala de aula invertida, e ao mesmo tempo nós, professores, inicialmente não queremos adotar esse modelo também com 80%. É por nossa resistência, estamos acomodados, não queremos preparar as pré-aulas. Então, uma reflexão, né? Por que nós, às vezes, professores, que deveríamos estar sempre na ponta, né? O professor é o profissional que forma todos os outros profissionais. Por que nós, às vezes, preferimos nos acomodar? Estamos cansados, o nosso salário é baixo, não somos valorizados. E aí eu entro no pacto da mediocridade. Eu acho que o meu salário não é bom, eu sou desvalorizado, então eu não vou fazer um bom trabalho, eu vou fazer só o feijão com arroz. Às vezes a gente mesmo, sem perceber, entra nesse pacto da mediocridade. Nessa metodologia, o tempo de aula vai acabar sendo mais curto. O Bergman fala muito na questão da videoaula, apesar de que eu posso usar outros materiais, e elas têm que ser de no máximo 8 minutos, não podem ser videoaulas curtas. E como é que o aluno deve assistir essas videoaulas? Não adianta só ele pegar como se fosse um artigo e ler e não entender nada. Ele precisa fazer anotações no papel. O Bergman diz que as anotações no papel são muito mais efetivas do que eu usar o computador para fazer algum tipo de anotação. E ele sugere que toda vez que a gente dê uma atividade pré-aula, seja um vídeo ou não, que o aluno tenha uma tarefa para fazer, como se fosse um tema de casa. Ele vai ter que elaborar perguntas, mas não perguntas porque ele não entendeu, perguntas que ele vai trazer para a sala de aula, e ele vai fazer essas perguntas para os colegas ou para o professor. Pode ser até em grupo, eles podem interagir em grupo com essas perguntas. Então eu estou tentando fazer com que o meu aluno crie perguntas sobre o material. Né? Não é só ele ler o material. E uma dúvida, pelo menos uma dúvida principal, aí sim, uma coisa que ele ficou com dúvida. Na sala de aula, o professor vai ter que trabalhar tanto com essas perguntas, com essas questões, quanto com as dúvidas. Uma outra sugestão também seria, além das perguntas e das dúvidas, o aluno dizer alguma coisa nova que ele aprendeu. O que você aprendeu com esta videoaula? E eu trago isso para a sala de aula. Tá? O que acontece com a sala de aula? Na sala de aula eu vou ter uma atividade bem mais interativa, mais envolvente, e o aluno vai perceber que se ele fizer
o dever de casa, a pré-aula, ele está preparado para participar dessas atividades significativas. A ideia é aprendizagem significativa. Em aula eu tenho aprendizagem, envolvimento, a interação, a afetividade e o significado do que a gente está. Para que essa metodologia funcione, eu tenho que ser um pouco mais flexível. Por exemplo, eu não posso ficar só pensando em cumprir o conteúdo, ou cumprir o programa, porque às vezes o professor, a gente atropela tudo para cumprir o programa. E não está preocupado com a aprendizagem, eu estou preocupado em cumprir o programa. Eu prefiro que o meu aluno aprenda significativamente menos do que eu cumpra todo o conteúdo e ele saia aprendendo nada. Ele apenas estuda, decora algumas coisas para passar na prova, e no semestre seguinte ou no ano seguinte eu pergunto para ele e ele não sabe nada. Ele não guardou nada, ele nem reteve aquele conhecimento. Quer dizer, nem digo conhecimento porque ele não construiu o conhecimento, né? Era só um monte de informações que ele guardou no momento para fazer uma prova. Como nós trabalhamos com o público trabalhador, muitas vezes no ensino superior, isso é onde mais acontece, o aluno trabalha e estuda, a gente pode usar uma metodologia chamada Inflip. Eu posso fazer com que o aluno assista a videoaula na aula junto comigo. Eu posso fazer alguma atividade usando algum outro material, como um artigo, na sala de aula. E depois, sim, fazer a atividade de interação. Se eu disser para o meu aluno que essa atividade tem que ser feita como tema de casa, eu não devo ministrar o conteúdo na aula presencial. Por exemplo, eu disse para os alunos que eles têm que ler um artigo. E eu chego na sala de aula e eles não leram. E eu digo assim, então nós vamos ver a aula assim mesmo. Se eu fizer isso uma vez, perdeu-se o respeito. Tá? Eles não vão mais fazer a atividade. O que eu posso fazer? Eu posso usar a metodologia Inflip. E agora, então, a gente vai fazer. Eu vou dar um tempo para que vocês leiam o artigo, ou vocês vão assistir o vídeo agora aqui. Ou também, se a gente identificar que alguns alunos fizeram atividade e alguns não, a gente pode começar a trabalhar. Desculpem porque o barulho aqui eu não consigo controlar, tá? Então, tem barulho de pássaros que não atrapalha, mas de vez em quando tem esses barulhos que não deveriam acontecer. Eu posso, então, por exemplo, um pouco da turma estudou o conteúdo em casa e o outro não. Eu posso começar a interação nesses grupos de alunos que estudaram, fizeram pré-aula, e eu posso dizer para os outros alunos irem para a biblioteca ou para qualquer outro espaço e fazer a atividade. Ou dividir a sala. Eu não devo dar a aula. É como se fosse assim, vocês não fizeram atividade, conteúdo dado, seguimos para o próximo conteúdo. Se eu der a aula daquele conteúdo que eles não estudaram, não vai mais funcionar, tá? Se perde, na verdade, perde o respeito, porque eles vão achar assim, toda vez que eu não fizer atividade, o professor vai passar a mão na minha cabeça e vai fazer isso em sala. Benefício para o estudante, isso eu também tenho que explicar, tá? Quando eu for usar a metodologia, eu devo, antes de usar, explicar para o aluno, porque às vezes o aluno vai pensar assim, o professor quer matar a aula, então ele não quer dar aula, ele quer fazer um projeto, um estudo de caso, ele quer usar um problema, ele quer usar a sala de aula invertida. Então lá no início, antes de aplicar a metodologia, eu explico para os alunos rapidamente, né, por que vamos usar essa metodologia, por que ela é importante e quais são os benefícios para o meu estudante. Então aqui tem alguns benefícios, vou destacar dois bem interessantes, né, trabalho em equipe, porque isso vai refletir também na vida, em sociedade e no mundo do trabalho, e a responsabilidade, eu aprender a ser responsável. Quando eu falei lá no início sobre a taxonomia de Bloom, a ideia da inversão é que eu vou pegar essa pirâmide e vou invertê-la. A gente trabalha muito na parte lá do lembrar-se, recordar, memorizar, entender, mas a gente não consegue, no ambiente, no espaço de sala de aula, chegar lá no topo da pirâmide, que é o criar. Na aula a gente faz as partes mais básicas e às vezes manda o aluno para casa com o dever de casa que é para criar. Um exemplo bem simples, eu chego na sala de aula e ensino 2 mais 2 é 4, 5 mais 3, 8, 5 mais 2, 7. Todo mundo entendeu. E eu mando o aluno para casa com o dever de casa e coloco a fórmula de Bhaskara. E o aluno não sabe o que está acontecendo. E eu digo, eu dei um desafio para o meu aluno. Agora ele tem que resolver. Eu vou inverter. O aluno vai fazer o mais simples em casa, 2 mais 2 é 4, 5 mais 2 é 7. E ele vai vir para a aula e nós vamos ir galgando essa pirâmide. Claro que agora ao contrário, né? Porque eu quero que o meu aluno
Aplique, analise, avalie e crie novos conhecimentos. Crie novas coisas. Toda essa ideia da inovação, revolução tecnológica, não pode ser só da boca para fora. É isso que eu quero que o aluno... Como o tempo já se esgotou, então, as considerações finais, né? Se eu quero que meu aluno faça uma atividade de pré-aula, esse é o dever de casa dele. Fazer a pré-aula, anotar o que ele aprendeu, fazer perguntas, qual é a principal dúvida que ele tem. Eu não vou sobrecarregar o aluno e passar 2 temas de casa, um tema tradicional e mais esse tema do estudar previamente o conteúdo. Não é só assistir o vídeo ou ler o texto, tá? Precisa ter alguma atividade de interação, as anotações e o que eu vou cobrar depois. E tem que ter feedback, não adianta dar meu aluno fazer a atividade em casa e chegar na aula e não fazer nada com isso. Não existe, daí não vai funcionar. Posso usar, como já disse, diferentes materiais, não só materiais digitais. Jogos de tabuleiro, por exemplo, eu conheço vários projetos que querem trabalhar com raciocínio lógico matemático e usam jogos de xadrez. Às vezes de tabuleiro, às vezes um jogo no computador. Não há problema. O Bergman fala muito da videoaula, mas não há problema de usar nenhum outro tipo de material. Nós, como professores, não podemos desistir. Então, não adianta fazer só uma vez assim, não adianta nessa turma não funciona. Tá, às vezes aquela turma não funcionou esta metodologia, eu vou tentar outra. Vou usar essa metodologia numa outra turma, num outro semestre, num outro ano. Eu não vou desistir, só porque uma única vez, fiz uma vez, não deu certo, acabou. Não, vou continuar insistindo. As referências, algumas referências que vocês podem usar para aprender mais sobre sala de aula invertida, e eu destaquei em negrito esse livro do James Bergman, que é bem interessante e numa linguagem bem fácil de se entender. Eu vou novamente agradecer o convite para participar do evento, agradecer a todos que tiveram a paciência de ouvir essa pequena palestra, deixar meu e-mail de contato e dizer que eu estou à disposição para esclarecer dúvidas e para a gente poder trocar ideias e trocar experiências sobre esse tema tão interessante e sobre outras metodologias ativas de aprendizagem também. Então, obrigado pela paciência em me ouvirem.